Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar mais uma vez o estudo da mediunidade, que eu estou fazendo todas as sextas-feiras. Vamos começar com a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por mais um dia, pedir sabedoria, que Ele conduza essa live, nos dê saúde, paz, que Ele visite, que o Mestre Jesus visite a casa de cada um de vocês, que assim seja, hoje e sempre. Boa noite, Francisco Gomes, seja bem-vindo. O estudo de hoje O estudo de hoje, Francisco, né? é a continuação, Continuação, né? Continuação. De quem? Do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Qual item? O item é compromisso. O item é qual? Marcelo, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Hein? O item é qual? O item Item. é compromisso. É compromisso, é? O estudo de hoje é dando a continuidade, Marcelo, do livro A Qualidade na Prática Mediúnica. Do irmão Filomeno, né? Do nosso irmão Filomeno. Hoje vamos falar de compromisso. São as perguntas e a resposta. A primeira pergunta é: qual é a orientação espírita para o indivíduo que tem compromisso mediúnico? Se algum irmão quiser responder, fique à vontade. Quem está presente é o irmão Francisco Gomes e Marcelo. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação e sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles o que cercam, quando praticada de forma leviana. Nesse primeiro trecho da resposta, ele deixa bem claro que a mediunidade ela tem que ser uma coisa que não seja de interesse do médium, que o médium não se aproveite disso, não use a mediunidade como um meio de comércio, um instrumento para tirar proveito, porque no fim ele só vai ficar frustrado, ter perturbações, ter preocupações, e a preocupação e a perturbação não vem só para o médium, deixar bem claro. A perturbação, o sofrimento vem para todos aqueles que também participam daquele, como se diz, o médium faz mau uso da mediunidade para se beneficiar, e tem as pessoas que apoiam, e aí acha que a perturbação só vem para o indivíduo, para o médium que está fazendo esse uso. Não, vem para todos que a rodeia, todos que cercam aquele médium naquele momento, que está praticando também. Aí eu vou ler mais um pouquinho. Os médios devem exercê-la com devotamento e modéstia, objetivando a divulgação da verdade. Justamente, o médium ele tem sempre que falar a verdade. Ele tem que, é muito sério. Não é uma coisa que a mediunidade não é uma coisa que você deve usar do jeito que você quer, da forma que você quer. Não, isso aí é um compromisso sério. Não se trata de compromisso vulgar para exibicionismo barato ou promoção pessoal, porém para através dos seus intercâmbios com os espíritos nobres e seres a criaturas arrancadas dos lamaçais dos vícios, ao invés de se tornar campo para as paixões vícios. Ele aqui fala que esse compromisso não deve ser um compromisso vulgar, porque para o médium ter um intercâmbio com os espíritos nobres, deixa bem claro, aqui como mesmo diz, essas criaturas arrancadas dos lamaçais dos vícios, não é porque hoje são espíritos nobres
espíritos evoluídos, que eles também já passaram pelos vícios. Muitos já foi fumante, muitos já foram bebarrãos, beberam, muitos já foram tentações, né? Tentações ao mundo, né? Fizeram coisas que essas coisas que eu falo, elas destroem seu corpo físico e seu espírito também. O físico e espiritual, né? Espiritual, são os vícios que não é só o vício da bebida, o vício do álcool não. Do cigarro, vem o vício também de ser pegado a bens materiais. Aí tudo isso, esses espíritos, por eles ser nobres, mas eles já foram criaturas. Boa noite, irmã Márcia, seja bem-vinda. Já foram espíritos também que viveram no lamaçal. E viveram momentos terríveis na vida. E graças a Deus hoje eles se evoluíram e são espíritos nobres, né? Que bom, né? Saber que essa é a prova que todo mundo se melhora um dia, não é? Verdade. Então por isso que é bom saber esse espírito. Porque às vezes, quantas vezes nós não desistimos, né? De alguém. Não tem mais jeito, né? E eles mesmos explicam aí, né? E quantas vezes viveram até dos lamaçais, né? Então, aí aqui, olha, o conforto que proporciona e superior capacidade de julgamento. A esperança que faculta é maior do que qualquer palavra. Por enquanto, mediante os fatos incontestáveis, afirma a sobrevivência do será destruição pela morte, exonerando a vida inteligente com sentido à finalidade. Aí eu explico quando eu continuar. Postar a mediunidade a serviço das ideias enobrecidas e alavancar para o progresso e apoio para todas as aspirações do bom e do belo e do eterno. Que maravilha, né? Porque pelo simples fato de você ser médium, você acha que não tem nenhum compromisso. Tem compromisso e a coisa é séria, não é brincadeira. Você tem que ter compromisso, porque você está lutando com pessoas desencarnadas, pessoas que já viveram e hoje, porque diz, é um espírito nobre, um espírito evoluído, mas porque eles também fizeram por onde se evoluir. Eles reconheceram que estava errado e muitos reencarnaram várias vezes e chegaram a ser evoluído. Mas não é por isso que o médium tem que fazer mau uso. Fazer o que quer, porque está servindo a espírito, está tendo afinidade com espíritos nobres, não. Eles também já foram, não é pegar um espírito que já passou pelo vale do cigarro, pelo vale da bebida e chegar aqui e querer fazer mau uso e beber e fumar, não pode. Você tem que ter um compromisso sério, evitar esses tipos de serviço, não usar também os espíritos para uso de promoção sua, para você ser bem sucedido na vida através dele, não pode. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Márcia, se quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, irmã. Tava subindo, Márcia, não tá? Tava. Mali, seja bem-vinda, irmã. Boa noite. Agora eu vou para o item 12. De que forma o médium consciente do objetivo e da mediunidade é fiel ao seu compromisso mediúnico, através dele se engrandecer? Pode ser alguém que vai lançar alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta. Que item é? Item 12. Item 12? O item 12 já tá bem avançado, né, o estudo, né? No item 12. Aqui uma pergunta. Nós estávamos. Iniciou-se qual item? Item 11. Item 11? Item 11. Questão 11. O item 11. Tá. Então já tá no 14, né? 12, questão 12. Questão 12. De que forma o médium consciente do objetivo da mediunidade é fiel ao seu compromisso mediúnico, através dele se engrandecer? A mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo, que responderá à consciência pelo seu uso, que lhe confere, como suceder em relação às faculdades morais, que o crendicia e a felicidade ou a
desdita, como decorrência da aplicação dos seus valores. Aqui fala muito da faculdade moral, da faculdade moral, da consciência, da felicidade, e da explicação dos valores da faculdade moral. Você tem que ter sua faculdade moral para ser um bom meio, para ser... É porque justamente aí se relaciona com o item 11, né? Questão 11. Com o item 11. Porque no item 11 ele explica justamente que às vezes pessoas tiram proveito, né? Proveito da mediunidade. A mediunidade então ele não tem, é um compromisso grave para o indivíduo, para o médium. Ele tem que responder à consciência pelo que ele faz, porque ele usa. Então não tem uma moral concluída, né? Fortalecida. Aí. Despida de atávios e de crendice, a faculdade mediúnica propicia a imensa área de serviço iluminativo, proclamando pessoas sérias interessadas à conscientização dos objetivos da vida. O exercício consciente e cuidadoso, enobrecido, é dirigido para o bem. Proporciona ao médium os tesouros da alegria interior, que decorre da convivência salutar com seus guias espirituais, interessados ao seu progresso e realizações. Quando você faz um uso bom da mediunidade, quando você realmente dá o valor que merece, você recebe bens, mas não bens material. Você recebe bens como a felicidade, a alegria interior. Os seus guias espirituais lhe dão progresso e realizações. Não, quando a gente fala em realizações, não realizações materiais. Deixar bem claro, aqui ninguém está falando do lado financeiro. Estamos falando do seu interior. Você se torna uma pessoa mais caridosa, se torna uma pessoa mais generosa, mais amável. Você tem mais paciência para escutar as outras pessoas. Você começa a entender o problema da outra pessoa. Tudo isso vem através de quando você realmente é fiel à mediunidade, quando você usa ela para o bem e não para o mal. Quando você proporciona essa vida salutar, né? Salutar. Que ela mesmo que ela expõe aí. Uma vida salutar, então tudo. O exercício bom, né? da consciência, cuidadoso, tudo isso você adquire bens, mas não bens material, nem financeiro, mas bens no seu interior, morais, né? no seu moral, no seu bem interior. Você fica mais feliz, fica mais relaxada, você sem um peso de culpa, você sabe que fez a coisa certa. Aí quando você fala em realizações, em progresso, não é progresso financeiro não, esses progressos que a gente precisa. Afinal, o que nós levamos dessa vida para o mundo espiritual é o que nós adquirimos dentro de nós, da nossa consciência, não é bens materiais, porque tudo fica por aqui. Verdade, é tudo empréstimo, né? É tudo empréstimo, até nosso corpo. Verdade. Você imagina, a gente se depara com pessoas... Você fica mais iluminada. A gente se depara com pessoas apegadas, achando que não tem crescimento moral, pelo fato que às vezes fulano é pobre. O que é que fulano tem na vida? Às vezes fulano tem interior de felicidade. Às vezes fulano é pobre financeiramente, mas é rico espiritualmente. Espiritualmente. Você tem uma riqueza espiritual. Não é a riqueza que você vai chegar lá e vai encontrar ouro, não. Cidade de ouro, não. Você vai encontrar um lugar de paz, moral, né? Uma evolução melhor. Tudo isso depende de nós. Mas você sabia que tem espírito que eu acredito que prometem vir, e quando chega aqui, aí começa a se voltar apenas para os bens materiais, né? Eles podem ter um carro de luxo, né? Tem muitos que prometem para vir para cá, quando chegar aqui vai... É o Camaro amarelo, né? Vai mudar, mas quando chega aqui faz... É aquilo que eu falei, não, às vezes você pede na outra reencarnação, quando você chega aqui
Nessa você faz coisa pior que não fez na outra. Só regride, né? Essa semana eu escutei Divaldo falando que muitos espíritos não vão mais reencarnar na Terra. Vai reencarnar em outros planetas. Realmente eu acredito que é bom mesmo, porque você indo se reencarnar em outros planetas, você vai começar do zero. Porque não tem um planeta mais, eu acredito, e estudo, vou procurar estudar mais isso, que não tem mais um planeta mais evoluído do que a Terra, não. E lá no outros planetas, eles vão começar do zero. Vão começar a se reencarnar lá. Não é que não tem um planeta mais evoluído, até porque nós não sabemos, né? Mas nós não sabemos, mas de oportunidade, mas não tem essa oportunidade que eles têm aqui, de chegar aqui e fazer a caridade, de fazer a caridade ao próximo, de escutar mais um irmão, não ser rebelde. Aí quando chega aqui, vai fazer tudo coisa pior. E por isso que eu escutei essa semana a entrevista de Divaldo, ele falou que muitos espíritos não estão mais reencarnando, que fizeram essa pergunta para ele. Aí ele disse que muitos espíritos não vão mais reencarnar na Terra, não vai mais ter essa oportunidade de reencarnar na Terra. Vai reencarnar em outros planetas. Eu fui dizendo uma pergunta de Divaldo. E se pensando bem, se for para vir para aqui fazer coisa que não fez nem na outras reencarnação, é melhor reencarnar num planeta que talvez para ele, menos evoluídos, mas que vai ter ele vai se adaptar e se evoluir, coisa que na Terra ele não ia se evoluir, né? Vai se afinar. Vai se afinar, é a realidade. Da mesma forma, experimentar e crescer o ciclo da afetividade, além das fronteiras físicas, pelo fato de os espíritos que com ele se comunicam envolverá em carinhosa proteção, aumentando o número de entidades que se lhe tornam simpáticas e agradecidas pelo ministério desenvolvido. Foi tudo que eu acabei de falar. Quando você faz de forma correta, pratica de forma correta a mediunidade, você vai receber o agradecimento dos espíritos que lhe cercam. Vai se tornar mais simpáticos, agradecidos. Eles vão agradecer pelo ministério que você desenvolve. Eles vão aumentar a sua proteção, vão tratar você de forma carinhosa. Mas tudo isso depende de cada um de nós. Fazermos a coisa certa para nos receber retribuição dos espíritos. Assim, porque se você for fazer coisa errada, você só vai ter afinidade com os espíritos de baixo nível, não é isso? Nessa hora que vai para aquele planeta que Divaldo falou, não é isso? É só lá que vai ser aceito, vai começar do zero. Vai começar do zero, foi palavras de Divaldo. Eles iam começar do zero, eles iam reencarnar em outro planeta e começar tudo do zero. Porque tiveram a oportunidade de reencarnar na Terra, num planeta de prova e expiação, e não quiseram. Verdade, e outra coisa, em se tratando assim, a gente está perdendo uma grande oportunidade de se melhorar, né, a cada dia, né? Com certeza. Através dos estudos, através como é que chama, da prática do bem, né? Com certeza. Agora vamos para a questão de número 13. Pergunta: como deve proceder um médium que se reconhece detetor de compromisso mediúnico para utilizar corretamente as suas forças mediúnicas? Nesse campo... Será que alguém quer responder? Não, até agora ninguém se manifestou, não. Nesse campo, impõe-se-lhe um cuidadoso estudo da própria personalidade, a fim de identificar as deficiências morais e corrigi-las, equilibrar as oscilações da emotividade, policiando o temperamento. O médium ele só vai conseguir domar essa força mediúnica quando ele conseguir equilibrar as oscilações, quando ele conseguir identificar as deficiências morais do médium. Enquanto ele não conseguir domar essas deficiências morais, e não é só e corrigi-las também, aceitar que está errado e dizer eu vou fazer diferente, eu vou corrigir. O médium ele não vai conseguir melhorar, né? Dominar essas forças
mediânica, que é essas forças que é o próprio médium que gera essa energia. Mas essa força medianímicas. Ou mediana, como a pessoa queria chamar, ela o mediânica. Então, elas nos conduz também a prática de tendência para não fazer. Ela oscila, né? Ela oscila. Você às vezes está pensando que está recebendo uma canalização de espírito e não está. São suas próprias energias. Você mesmo está gerando sua própria energia. Bem, porque às vezes tem pessoas que quiser voltar. São as próprias energias. Mas o médium ele só consegue gerar essa energia quando ele é desequilibrado, quando ele não consegue domar as deficiências morais deles. Quais são as deficiências morais? Muitas vezes a inveja, o ódio, a ambição, não querer o bem do irmão, não querer ajudar, não querer fazer a caridade, querer achar melhor se acha melhor do que o outro. Tudo isso são deficiências morais, são as vaidades. E tem que corrigir, dizer eu errei e vou corrigir. O orgulho, né? O orgulho, a soberba. É verdade. Aí ele fica. Entre outros, né, irmã? Ele fica gerando essas energias que muitas vezes ele pensa que é uma canalização espiritual e não é. Mas já foi falado aqui, através dessas energias, ele canaliza aqueles espíritos levianos que ficam ali e vão escravizar ele. Ajudar. Quer dizer, então, que aí baixa a guarda. Baixa a guarda. É o que vocês chamam de baixa guarda? Por exemplo, uma pessoa quer dizer que uma pessoa que graças dessas energias medianímicas ou medianímicas. Me explica uma coisa, quer dizer então energias medianímicas. É gerada por ele próprio, então? É gerada por ele próprio. Eu posso gerar uma energia dessa, você pode gerar, qualquer um de nós estamos sujeitos a gerar. Indivíduo, né? Então, qualquer uma pessoa está sujeita a gerar esse tipo de energia. Aí, outro sim, o exercício das atitudes comedidas se lhe faz imprescindível para os resultados superior que persegue na vivência das funções paranormais. Além do dever imediato de moralizar-se para assumir o controle das suas forças mediânicas, o sensitivo deve instruir-se nos postulados espíritas, a fim de conhecer as ocorrências que lhe diz respeito, adestrar-se na convivência dos espíritos, saber conhecê-los e identificar as leis dos fluidos, selecionar os seus do pensamento que lhes são inspirados, discernir quando a mensagem proceder de si mesmo e quando fluir através dele, provida de outras mentes. Igualmente, cabe-lhe conhecer as revelações sobre o mundo espiritual, despido do fantástico e do sobrenatural, do qual a vida na terra, e simile imperfeito, preparando-se outro sim, para enfrentar as vicissitudes e vadear-lhes as águas quando ocorrer a desencarnação. Pronto, foi o que eu falei agora há pouco. Ele tem que entender a lei dos fluidos. O médium ele tem que saber o que é um pensamento de ordem espiritual e um pensamento dele. Porque muitas vezes o que acontece, na maioria, não é a maioria, mas alguns médios, até por falta de conhecimento ou por falta de estudo, ele tem um pensamento maldoso ali na mente. Foi ele mesmo que gerou aquele pensamento, ele mesmo que maldou. E ele começa a achar que é uma canalização espiritual. Mas ele tem que saber. Ele tem que saber diferenciar um pensamento que foi ele mesmo que pensou para um pensamento que não foi dele. Um pensamento que foi de outra mente. Quem é essa outra mente? O espírito que passou para ele. Se aproximou dele naquele momento e canalizou a mensagem que ele queria passar. Ele tem que saber. E ele tem que saber domar. Preparando-se para um dia quando ele desencarnar. Ele saber como foi que ele entender que desencarnou. Ele entender que não está mais no plano terrestre, que está agora no plano espiritual.
Isso aí tudo o médium tem que saber. E quando é que o médium vai saber? Quando começar a estudar e entender. Porque eu escutei Divaldo dizer há umas palestras atrás, ele disse que toda vez quando se levantava de manhãzinha, a primeira coisa que ele fazia é tentar pegar na cama. Porque ele disse que se eu não pegar, eu desencarnei. E se eu conseguir pegar, porque eu ainda estou encarnado. Tangente e não tangente, né? Se ele era tangente ou não tangente. Ele disse que sempre fez isso. Chegou um tempo que ele estava fazendo isso. Mas realmente, nós que estudamos a mediunidade, a doutrina espírita, temos que saber. Temos que domar isso, saber o que é um pensamento espiritual e um pensamento que foi você mesmo que pensou e pronto. São essas vibrações aí. São essas vibrações. Que a gente às vezes é confuso, né? Porque senão você não vai saber enfrentar um dia quando você desencarnar. Você vai estar perdido. A palavra certa é perdido. Você vai estar perdido. Não vai saber que você desencarnou, como muito acontece espírito, que Divaldo mesmo cita uma história, né? Divaldo, que passou 100 anos de frente a um espelho. Achando... Rodolfo, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Essa minha história, eu gosto de contar ela. Ele passou com a gente 100 anos se olhando no espelho. Ele desencarnou na hora que foi numa festa de aniversário, e desse aniversário ele ficaram aguardando ele lá embaixo, desde que foi socorrido tudo, e 100 anos se passaram, aquela casa já demolida e alguém já deteriorada, e alguém comprou aquela casa após 100 anos para renová-la. Chegou lá, o que comprou era médio e se deparou com aquela pessoa que estava lá. Sabia, portanto, que aquela pessoa era desencarnada. Aí, o que faz aqui, irmão? O espírito tinha comprado a casa. Aí, não, porque eu estou me arrumando para ir para a festa. Deixa que ele infartou justamente na hora da festa. Na hora da festa. Então, ele infartou, continuava se arrumando lá, e lá ficou estacionado durante 100 anos. Foi que o espírito disse, não, irmão, em que ano nós estamos? Ele perguntou a ele. Aí ele disse 1800, ou foi 1700, não me recordo bem a data. Então, 100 anos ali ele estacionado. Então, às vezes a gente 100 anos passou de evoluir. 100 anos perdido de evolução. É verdade. Se ele fosse, talvez, tivesse conhecimento espírita. Tivesse conhecimento da doutrina, né? Não só o conhecimento da doutrina, mas o conhecimento da mediunidade. Mas a doutrina é quem mais... A doutrina espírita é quem explica mais, né? Quem é voltado a explicar. Então, para não perder esses tempos, para tirar proveito. Pois é, como aqui mesmo diz, vadear-lhe as águas quando ocorrer a desencarnação. É bem isso. Um espírito passou 100 anos de frente a um espelho porque não sabia que tinha desencarnado. Isso pode acontecer comigo, com vocês, com qualquer um. Pode acontecer, basta não estudar. E vai achar que está ali, que está tudo normal. Realmente vai viver aquele mundo ali e vai passar dessa até época. Um dia um médico chegar naquele canto e ver. E se for um médico que vê, né? Se for um médico de evidência, se for um médico que não tiver evidência, que não vê, não vai sair nunca dali, vai ficar ali e acaba atrapalhando. Você está milhares de anos. Deve ser centenas, milhares. Embora vivendo nos turbilhões da vida ordiena, o médium não pode prescindir do hábito da oração. Aliás, ninguém consegue planar acima das vicissitudes infelizes, sem o benefício da prece. A prece é muito importante. Que luariza a alma por dentro, acalmando, a inspirando, ao mesmo tempo favorecendo com as forças para os voos decisivos na conquista dos altos pícaros. Esses pícaros. A prece ela é muito importante. Eu sempre tenho dificuldade de fazer a prece, mas eu faço a prece. Já está dominando mais. Para dormir. Não é só a prece em público que você tem que fazer, mas você tem que fazer a prece para você mesmo. Porque ela é um conforto para a alma. Ela é diz assim, você tá um bálsamo para a alma. É como se você estivesse nervoso e tivesse tomando um chá de camomila. Você não se acalma,
Do mesmo jeito é o sentido da prece. E é uma conquista dos voos, dá força a você para os voos decisivos, para você voar mais alto. Mas como é que você voa mais alto? Não é voar mais alto, é voar espiritualmente, você se sente mais relaxado, sua mente se acalma mais, você fica mais calmo quando você faz a prece. É tipo assim, é uma ligação de você com o Criador. Você se sente mais perto de Cristo na hora que você faz a prece. É o Criador e a criatura, né? Como se diz, né? É o Criador e a criatura. Isso aí, às vezes, tem pessoas às vezes que não valorizam nem a prece, né? Mas é tão importante, né? Não valoriza. Às vezes você está agitado, né? Então, nós temos um remédio dentro de nós mesmos, que é a prece. Às vezes você está agitado, a pessoa não conforta você com palavras, não é isso? Aquele desconforto. E você faz uma prece, você ali... entra em você uma calmaria espiritual, né? Você passa a se entender melhor. É aquele que às vezes diz, conta até 10 segundos, né? Conte até 10. Conta até 10. Porque às vezes você está agitado, mas nesse caso, use da prece, né? Você se torna bem melhor interior, né? Com certeza. É um bálsamo suavizante que vai nos fortalecer nosso interior, né? A mediunidade não tem qualquer implicação com religião, conduta, filosofia, crença. A direção que ele dá é que a torna portadora de bênçãos ou desdita para o seu responsável. Com a doutrina espírita, porém, aprende-se a transformá-la em verdadeiras pontes de luz, que o acesso às regiões felizes, onde vivem os bens-aventurados pelas conquistas vitoriosamente empreendidas. Tá vendo que a mediunidade não tem nada a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. A única diferença é porque através da doutrina espírita você consegue chegar nas regiões mais felizes. Você começa a descobrir a mediunidade. Ela não tem nada a ver com religião, nem com filosofia, nem com conduta, nem com crença. Independente de qualquer crença que você for, ou se você não acreditar em nada, você é médium do mesmo jeito. É aquela pergunta que diz. Ela apenas ela é portadora de bênçãos na sua vida. Então quer dizer que pelo Pai Celestial ser justo, então todo mundo é médio, né? Todo mundo é médio. Ninguém é melhor do que ninguém, né? É com certeza. Né? Todo mundo é médio, ninguém é melhor do que ninguém, sendo que uns têm uma faculdade diferenciada, outros é mais aguçada, outros é mais mais moderada, mas todos é meio, e cada um foi falado aqui a semana passada que não tem mediunidade melhor. Não tem mediunidade melhor uma do que a outra. Por exemplo, eu sou melhor do que você, minha mediunidade é melhor do que o seu. Você é vidente, eu sou... É um exemplo que eu estou dando. Aí você é vidente, eu sou... Não. Aquela pneumatofonia. Pneumatofonia. Não. Aquela pneumatofonia é as vibrações. As vibrações. Você como é que chama? Eu esqueci agora. Que escuta. No momento forte, depois volta. No momento forte, está fugindo. Mas não quer dizer que, porque fulano é vidente, tem vários tipos de mediunidade, eu faço psicografia, eu sou melhor do que você, não. Médium de psicografia. Cada um tem sua importância na mediunidade. O vidente tem a importância dele, o que faz a psicografia tem a importância deles, todo é um dependendo do outro. Eu vou procurar estudar e saber se existe uma pessoa só com as mesmas faculdades. Psicofonia, né? Toda psicofonia, vidência, se Márcia puder me ajudar, irmã Márcia, coloca aí no comentário. Eu não sei se tem uma pessoa, por exemplo, nascer com as faculdades tudinho. Por exemplo, eu sou todas as faculdades, vidência, psicografia, como é aquela que você falou agora? As demais, psicofonia, se vem todas, mas eu acredito que não. Eu acho que cada um tem
é sensível a uma coisa, a uma mediunidade diferenciada. Mas eu procuro estudar e eu falo aqui para vocês. Paralelamente, a vida interior de reflexo favorece o registro das mensagens que lhes são transmitidas, fazendo com que aprenda o silêncio íntimo e com que se capacita para a empresa. É como se capacitar para uma empresa. Essas reflexões é ligada à prece. Quando você faz uma prece, você faz o silêncio dentro de você mesmo. É quando você começa a conversar com o Criador. Você começa a se voltar para você. Se entender com você mesmo. É como se tivesse lá todo mundo perturbado, sua mente perturbada, tudo lá perturbado, e ele voltar cada um pro seu cantinho, se acalmando. Você só vai conseguir isso através da prece, dessas reflexões que você faz, né? Dessa calmaria, de você ficar bem zen, conversando com o Criador, nada disso. Eu sei que às vezes você pedir oração, irmã Márcia, ora por mim é bom, mas tira um tempinho para você mesmo orar. Você mesmo. O Edivaldo sempre fala que muitos irmãos chegam para ele e dizem: Edivaldo, ora por mim. Ele diz: ora, porque você mesmo não ora. Que você não tem capacidade de conversar com Deus, não. Eu que tenho que conversar por você. É sempre bom bom você pedir ajuda de outra pessoa. Ora por mim, oração é sempre bem-vinda, prece é sempre bem-vinda. Mas você também. Mas você mesmo tem que fazer sua parte, se acalmar, conversar um pouco com Deus, que você vai ver a diferença na sua vida. Não tem problema maior que você não possa controlar. Você se aborreceu com alguma coisa, se aborreceu no trabalho, se aborreceu com o vizinho ou com qualquer coisa, não vá brigar não vá se perder, baixar sua guarda não, dar espaço para espíritos levianos não. Se acalme, se tranquilize, fique calmo, entre em oração que você vê sua vida mudar 99%. Você silencia, o íntimo se acalma, você se acalma e tudo volta ao normal. Verdade. Verdade, né? Perfeito. Vamos para a questão. É o bálsamo, né? É o bálsamo. Vamos para a questão 14. Pergunta: por que razão a maioria dos médiuns são, de preferência, utilizados por entidades tão doentes quanto eles? Olha que pergunta interessante. Por que o médium ele é utilizado por entidades tão doentes quanto eles? Acho que alguém sabe responder, não é? Se alguém souber responder, mas eu vou dar minha pergunta, eu acho minha resposta. Minha resposta mesmo, não é o que o autor fala aqui não. A minha resposta é porque essas entidades também foram os espíritos encarnados como nós. Eles também são ser humano. Eles também tiveram os defeitos deles, do jeito que nós temos. Por isso que os espíritos às vezes os médios se tornam, eles são tão doentes quanto os médios, porque também eles já foram Nos amassais, né? Eles já foram espíritos que já passaram por várias reencarnações, como nós passamos. Pelos lamaçais. Pelos né? lamaçais da vida, pelos vícios. Márcia colocou: você pode ter vários tipos de mediunidade, mas geralmente desenvolve uma de forma mais ostensiva, mas todas são importantes. Justamente, Márcia, irmã Márcia, cada uma com seu grau. Não tem essa história de a sua é melhor do que a minha, não. Todas têm sua importância. Nada é por acaso, né? A irmã Márcia foi feliz de falar isso. E tem pessoas que às vezes acham que o médium fulano, pelo fato de psicografia, que é o mais que a gente vê, né? Psicografou uma carta. É mais importante do que o médium todos têm sua importância, né? Sendo que ela diz aqui que um é de forma mais ostensiva, é mais de forma mais aguçada, mais... Não, ostensiva, ele quer dizer que está sempre observando aquilo ali, cuidando, zelando por aquela... Antônio Marcos, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Antônio Marcos sempre questiona. Agora, agora eu vou responder a resposta do autor. A mediunidade é compromisso com a consciência sedenta de recomposição do passado. Olha, a mediunidade é compromisso com a consciência sedenta da recomposição do passado,
foi tudo que o médium já viveu nos passados. Qual o passado? Essa reencarnação que teve várias reencarnações lá atrás. É meio de servir com segurança e desprendimento por ensejo o trabalho e outrem por intermédio de alguém. Aí é verdade. Talvez não seja um grande médium, conhecido e disputado pela ovação dos homens. No entanto, procura constituir o obreiro do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. Nesse item sobre a erraticidade, é bom deixar bem claro. Você vê, porque às vezes tem pessoas, principalmente no mundo moderno de hoje, né? Que se aparecem tantas pessoas aí bem divulgadas por ser médio disso. Aqui mesmo fala, às vezes o médio ele não é disputado, bem louvado como pelos homens, mas ele... Fernanda, Marcos faz uma citação de uma médium que frequentava a casa espírita, que tinha uma facilidade, mesmo sem uma cultura escolar elevada, mas tinha um conhecimento que a gente ficava assim. Eu cheguei a conhecê-la, irmã Creuza, entendeu? Aí as pessoas às vezes não imaginavam que aquela criatura tivesse um saber, uma forma de conduzir. Então, esse tipo de aviso não era conhecida televisivamente, não, né? Não tem nada a ver, não. Às vezes aquele uma que casinha mora... da Taipa, lá na casa às vezes aquele médio que mora num canto humilde, ele tem uma faculdade, ele tem uma faculdade, não é que ele tem uma faculdade boa, mas talvez porque pelo fato dele morar num canto humilde, por ele ser humilde, ele tem a mediunidade dele, né? Ele praticar as boas ações, ele se torna, mas ele não é reconhecido pelo povo, pelos homens. Os homens têm que reconhecer. O povo tem que reconhecer, mas não. Às vezes ele é humilde ali, ele é calado no cantinho dele, ele chega na casa espírita, fica lá no cantinho calado, mas só a comunhão dele com Deus é que... E a prática da caridade. E a prática da caridade. Às vezes ele fez uma caridade todos os dias. Ele fez uma caridade, às vezes ele divide o pouco que ele tem com quem não tem. Vai aos enfermos. Tudo isso se torna um médio bom. Um médio que não vai passar por esse problema. Pode até passar, porque todos nós estamos sujeitos a passar, mas é mais difícil um médio assim passar por problema de entidades levianas, entidades que escravizam, porque ele está sempre vigiando. Por mais que ele seja humilde, por mais que ele seja no cantinho dele, mas ele está ali, orando e vigiando. Mas ele não é conhecido, deixar bem claro, né? Mas ele não é conhecido, às vezes ele não é conhecido, ninguém nem sabe, talvez, que ele é médico, que ele é jornalista. Hoje em dia o povo liga muito pra mídia, né? Quando se fala esses médios de mídia, é o modismo hoje. Mas às vezes aqueles médios de mídia não tá nem fazendo canalização, é só a sua própria energia, né? Você gerando sua própria energia, né? Tá tirando proveito, é verdade, concordo. Eu vou para a questão de número 15. Já é a última. Que horas são, hein? Não, após ela, você faz a prece de encerramento. Você faz, né? Eu faço. Faz as considerações finais. O médium sempre acerta ou lhe pode errar também. Com certeza, irmã Marcos. Quem falou, irmão Marcos? E Marcos Antônio. O médium ele pode errar porque ele é ser humano. Não é porque é médium que ele tem também os defeitos deles. Os defeitos morais deles, que ele tem que estar sempre... Um médium, para ele não errar, ele tem que sempre estar de bem. De ostensiva, como a irmã Márcia falou, né? Orando e vigiando. Mas é muito difícil um médium ficar orando e vigiando, porque ele é ser humano, ele também tem a vida dele para ele viver. Aí sempre você acaba se aborrecendo com uma coisa, com outra você acaba sendo usado pelos espíritos levianos e ninguém não tem nem o que fazer, não pode nem proibir isso, porque é de você mesmo, você às vezes errar, você se aborrecer e dar espaço para esses tipos de entidade inferiores, mas o remédio é oração e estudar, se corrigir, mas é difícil, é muito complicado, é um compromisso com a espiritualidade, é muito grande, com a mediunidade. Irmã, essa ostensiva que Márcia falou, que foi muito feliz, né?
que ela já dá um assunto, né? Eu acredito que Chico Xavier, será que alguma vez baixou a guarda, ou Divaldo, será que... Eu também acredito que certas vezes baixaram, né? Já, Divaldo já baixou a guarda. Ele já falou que ele disse que... Você que é fã dele. Ele disse que passou um problema na vida dele. É bem rapidinho essa história. Boa. Ele disse que passou um problema na vida dele. Ele disse que uma vez, alguns tempos atrás, ele estava assistindo um jornal e escutou que um homem tinha se jogado debaixo de um trem. E ele se ficou muito chocado com aquela notícia que ele recebeu, que ele assistiu naquele momento no jornal. E ele sempre fazia oração para esse homem. Aí ele disse que teve um certo... Todos os dias, né? Todos os dias. Ele disse que sempre vinha a lembrança e ele fazia para ele. Aí ele disse que um certo dia ele teve um problema muito grande na vida dele e ele estava na varanda da mansão do caminho. E ele disse que estava chorando. E escutou uma voz suave, dizendo: por que chora? Você sempre me acalentou. Porque aí ele disse: será que eu não tenho direito de chorar? Até aqui vocês vêm empatar de eu chorar, proibido de eu chorar. Eu tenho meu direito, eu também sou ser humano, eu também sou encarnado. Eu também tenho direito de chorar, eu tenho direito de passar pelas minhas dificuldades. Aí ele disse: mas você sempre me acalentou. Você não sabe o que é. Você, aí ele disse: quem é você? Ele disse: você não sabe o que é você todo dia sentir um trem quebrando seus ossos, um por um. E o único momento que alivia a minha dor é no momento que eu escuto uma voz suave fazendo oração. E hoje eu vim aqui pedir a você para você não chorar, porque você não sabe o quanto você me aliviou. Você não sabe o que é um trem quebrando todos os seus ossos, passando por cima de você. E você, a única, o alívio que você sente é quando você olha e escuta uma pessoa orando por você. E hoje você está chorando. Aí ele disse que foi quando lembrou. E ele disse que enxugou a lágrima. Ele disse que parou de chorar, porque ele disse: olha que interessante, você, há sei quantos anos atrás eu vi, eu escutei essa reportagem e passou. Ele disse: pois é, não chore não, porque você, durante esses anos todinho, né? Você quem me acalentou. Eu tinha o dia todinho um trem passando por cima de mim, quebrando todos os ossos. E quando você ia fazer suas orações, eu escutava aquela voz suave orando por mim. Olha que interessante, olha que bacana uma história dessa. Olha como o médico se sente muito feliz numa hora dessa. Não é só o encarnado que o médium fica... Eu acredito que o bom médium ele fica mais feliz quando ele escuta um relato de um desencarnado do que mesmo do encarnado. Porque o encarnado ainda está aqui. Tem a oportunidade de rever os erros e ir para o caminho certo. E o desencarnado não, muitas vezes ele não tem mais esse... Tem sim, porque todos os dias, Marcos Lopes, boa noite, irmão, seja bem-vindo. O médium, o desencarnado, ele reencarna, ele vai reencarnar um dia para recorrigir, mas no caso desse homem, ele tinha se suicidado, ele tinha se jogado debaixo de um trem. E na hora que ele viu o Divaldo chorando, ele achou justo ele vir, porque o Divaldo disse: o meu choro estava incomodando ele. Justamente de noite, na hora que eu fazia a oração, que aliviava as dores dele, a fazia as preces, na hora que eu estava fazendo a prece que aliviava as dores dele, o Divaldo disse: era o horário que eu estava chorando. O Divaldo disse: eu fui tão egoísta. Aí ele disse que foi, enxugou as lágrimas e o choro acabou. Ele disse: não tinha motivo mais para chorar. Ele se sentiu tão feliz quando ele disse: você não sabe o que é. Auxiliando, né? Todos os dias você ser um trem passando por cima de você, quebrando todos os seus ossos. E só o único momento que eu escuto uma voz suave fazendo uma prece por mim, orando por mim. Isso é muito feliz, meus irmãos. Foi muito feliz de volta. É muito feliz. Ele foi feliz porque ele estava fazendo a caridade. Ele estava fazendo a caridade. Por isso que eu digo, quando o Marco disse, colocou aqui, o médium sempre acerta ou ele pode errar. Ele pode errar. Foi essa historinha que eu contei de Divaldo, por isso que Divaldo, ele estava, nesse momento, né? ele mesmo, são palavras deles, como ele diz, eu estava sendo egoísta, porque eu estava chorando e não estava pensando
em pessoas que estavam ali e se sentiam aliviadas com minha prece. Eles, em vez de eu estar fazendo minha prece, aliviando uma pessoa que tinha desencarnado no sofrimento, eles, eu estava chorando, causando mais dor nessa pessoa. Eles, naquele momento ali, não sentiam mais motivo para chorar. Voltou e foi fazer a prece. Eles que ainda hoje oram por ele. Eles, eles nunca mais eu ouvi. Eles não sei se passou para outro plano espiritual. Eles, mas sempre eu oro por ele. Eu faço minha prece. E na minha prece ele está sempre lá. Porque ele, Divaldo ajudou ele muitos anos. E ele ajudou Divaldo, não é isso? Com certeza. E às vezes a gente se recusa, né? Em fazer, em auxiliar. A gente se recusa. E como se recusa? Muitas vezes. Às vezes está tão próximo da gente, uma visita, né? Uma visita. Você citou justamente que pessoas se acham que a mediunidade tem que estar em grandes palacetes, né? Às vezes até uma forma simples, como um gesto simples, ele consegue suavizar o sofrimento de alguém. Com certeza, muito importante. Agora vamos para a questão número 15, é a última pergunta. Não vai dar eu fazer o outro item hoje, que é conduta, mas eu vou deixar para a próxima sexta. Mas a última questão, número 15, é, em síntese, qual o conceito-chave para a dignificação do compromisso mediúnico? A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência. Olha que interessante. A mediunidade, para ser dignificada, necessita da luz da consciência enobrecida. Olhe como nossa consciência é importante. Nesse estudo todinho que fizemos hoje, só estamos falando de consciência. É como assim, se a consciência não estiver bem, a mediunidade também não vai estar bem. Seu mundo vai ter um desequilíbrio. Você tem que estar bem conscientemente. Já está no horário, não? Não. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, a sua consciência tem que estar tranquila. Você tem que estar de bem, não é de bem com a vida, é de bem com você mesmo. De bem com a vida é você estar consciente, você estar com sua consciência tranquila. Como o Marco colocou, o choro é bom porque lava a alma. Exatamente, o choro é bom que lava a alma. É você estar com a mente calma, relaxada. Porque se você... A mediunidade depende muito da sua mente. Mas nem sempre esse choro que o irmão Marco falou... Marco colocou alguma dúvida, Fernanda, você anota e na próxima sexta-feira você responde. Com certeza. Com certeza, irmão Marco. Até porque já terminou. Olha, já está quase no final, já está na última questão. Aí, quanto maior é o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Olha a consciência como ela é importante. Se você pegar, o médio Divaldo, ele tá com o quê? Já tá com 90, já tá quantos anos? 92, 92 a 93 anos, eu não sei. Mas olha a mente dele, como ele tá fazendo, eu tava assistindo esses dias as palestras dele, uma palestra dele, ele tá fazendo a palestra sentado, porque o corpo físico já tá limitado. Mas a consciência dele tá melhor do que uma consciência de um jovem. Por quê? A consciência dele, ele viveu esse tempo todo para a mediunidade, para a prática da caridade. Ele viveu esse tempo todo cuidando da consciência dele, como aqui mesmo fala. Que sua consciência tem que estar tranquila e enobrecida. O que é uma consciência enobrecida? Uma consciência que você não vive praticando mal, pensando maldade, levantando falso. Em paz consigo mesmo, né? Em paz com você mesmo. Mas colocou, é porque a lei de Deus estão na nossa consciência. Então, quando a gente faz o bem, as próprias leis de Deus nos aprovam. Com certeza, Marco. Com certeza, porque você está no caminho reto, né? O melhor acusador está aqui dentro da sua consciência. Eu acredito que todo mundo que pratica o mal, na hora que ele pratica, ele é acusado. A sua própria consciência cobra de você. E outros planos pior ainda, né? Em outros planos pior ainda. Já está na hora de fazer a prece? Eu acredito que já. Agora eu vou pedir. Você faz a prece ou faço sim. Vou pedir para a irmã Edivaldo fazer a prece. Se alguém tiver alguma dúvida, as perguntas, eu não der tempo hoje, eu respondo sexta-feira. Sexta-feira vamos dar continuidade ao estudo da conduta. Hoje falamos de compromisso. E eu vou pedir a irmã Edivaldo para fazer a prece de encerração. Tá bom.
Você faz a prece? Faço. Pronto, que é para dar tempo para salvar a live. Tá certo. Até que enfim encontramos algo bem disciplinado que é o Instagram. É o Instagram, né? 1 hora, gente, né? Justamente uma hora espírita, né? Então, nós espíritas estamos sempre contritos para que pudermos, para que possamos nos melhorar, né? Portanto, vamos agradecer ao Pai Celestial por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos em tudo e através de uma live, entrando nos lares, para que fortaleça sempre a gente com as palavras, para que possa tirarmos dúvidas com sabedoria, tranquilidade, com um bálsamo da vida que nos acalenta os sofrimentos dos sofredores, encarnados e desencarnados. Que o Pai Celestial, mais uma vez, nos conceda sempre a oportunidade de estarmos reunidos para agradecer por essas oportunidades de entrar nos seus lares. Que a bênção do Pai Celestial conduza a todos à harmonia da noite de hoje e do dia de amanhã, infelizmente, nesse momento de pandemia, para que acalente as famílias daqueles que perderam seu ente querido e para que possa nos fortalecer com seu manto de proteção, para que possamos, através da nossa boa vontade, se encorajar para auxiliar o próximo, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pronto, meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu agradeço a cada um, meu abraço a cada um de vocês que esteve aqui nesse momento. E sexta-feira, sente-se convidado novamente, estarei aqui nesse mesmo horário. E é isso, né? É novo estudo, né? Novo estudo, é conduta. É dando continuidade ao estudo da qualidade na prática mediúnica. Do irmão Filomeno, né? De irmão Filomeno. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Se sinta-se abraçado. Bom final de semana. E bom final de semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês.